Bom, nós hoje vamos falar sobre nossa, me perdi nas contas, terceira mensagem da série, né? Terceira mensagem sobre a série de Davi, e eu quero falar hoje com você sobre ira, sobre esse sentimento grande, avassalador, com um nome pequenininho, né? Ira, 3 letras, mas que causa muito problema nas nossas vidas. A ira é uma das emoções mais debilitantes que temos. Uma pessoa irada, ela faz coisas que nunca faria em seu estado normal. Vira super-homem, super-mulher. E a ira tem uma questão também. A ira, ela é pública. Dificilmente uma pessoa irada consegue esconder que ela está irada. Porque o semblante muda, ela começa a tremer muitas das vezes, começa a ficar agitada, levanta, senta e se mexe e fica impaciente, porque está irada. Dificilmente você esconde, né? E quando a gente conhece bem a pessoa, começa pontinha de ira ali, tu já sabe, deu ruim. Ira tem essa questão. E é tão surpreendente que pode dominar até um homem notável como Davi. Davi é um homem que perdoou Saul, nós estudamos isso semana passada. Davi poupou a vida de Saul. Davi não matou Saul, teve domínio próprio, autocontrole. Mas no capítulo 25 de 1 Samuel, nós vemos Davi perder esse controle. Davi ficou irado. E ele ia fazer algo que ia manchar a sua vida. Eu não vou ler o texto todo agora, que eu vou salpicar, vou ler aos poucos. Mas eu vou contar a história, vou resumir aqui a história para você. No tempo bíblico aqui que nós estamos lendo, era o tempo do reinado de Saul. E no reinado de Saul, muito como acontece hoje também, é muito comum e muito fácil ter esse entendimento, Saul não tinha condições de proteger todo o seu reinado, ou de garantir que todo cidadão do seu reino tivesse condições de trabalhar, né, de plantar, de cuidar dos seus animais, sem que alguém oferecesse um risco para esses moradores. E quem tinha posses, quem tinha gado, né, ovelhas, cabritos, cabras, cuidava dos seus animais e ficava vulnerável. Isso acontece nos dias de hoje. Por exemplo, a polícia não tem como colocar um carro de polícia em todas as ruas do Rio de Janeiro, tem como? Tem como colocar em todas as esquinas? Não tem como. Então, há ruas que estão desertas. Há lugares que nós ficamos vulneráveis. Determinada hora da noite, é melhor nem passar. Porque não tem condições. O Estado não consegue. E na época do rei Saul também, ele não conseguia. E quando uma pessoa tinha posse, cuidava de animais, ela dependia ou da sorte de Deus, de alguém cuidando e protegendo, ou contratava-se seguranças particulares. Pessoas que tomavam conta do rebanho, dos trabalhadores, do lugar de pasto. E foi exatamente o que aconteceu, como narra a história de 1 Samuel capítulo 25, com um homem chamado Nabal. Nabal era um homem que tinha sua criação de ovelhas e tinha posses, e ele precisou contar com a ajuda de quem? De Davi e seus valentes. Diz a Bíblia que Davi e seus valentes protegiam os trabalhadores quando eles iam lá levar as ovelhas para se alimentarem, do pasto, protegia os animais, e aqueles valentes prestavam esse serviço para Nabal e seus trabalhadores. Acontece que quem cuida de animais tem uma fonte de renda múltipla, muitas das vezes, né? Quase todas as vezes, dependendo do animal, mas geralmente tem muitas fontes de rendas: leite, a carne, a própria venda do animal. E quem cuida de lã ainda tem a lã, porque na época da tosquia, que se chama, né, que vai te retirar a lã das ovelhas, é uma época onde os tosqueadores fazem seu serviço, tiram a lã, vendem a lã, mas o dono continua com o seu animal, para que ele dê mais frutos.
E a época da tosquia era uma época como, nós podemos falar assim, olha, é o mês da PL. Vai chegar o mês da divisão de lucros aí, ó. O dono da empresa paga o salário direitinho, mas nesse mês, meu irmão, vai ter uma comissão a mais aí, porque vai ter venda, muita coisa vai acontecer, e era a época que os guerreiros recebiam um valorzinho dos donos de criação de animais. Diz a Bíblia que a época da tosquia chegou, e aí Davi chega para os homens dele e fala assim, pega aí um povo aí, um pouco de vocês aí, vai lá falar com Nabal, peça a Nabal um pouquinho de comida, um agrado que ele possa dar para a gente, né? Aí Davi chega para os homens e fala assim, fale com eles que o Davi, seu filho, está pedindo esse favor. Davi foi humilde, Davi se humilhou, Davi falou assim, olha, eu sou filho, sou alguém que está aqui para ajudar. Isso aconteceu, os homens fizeram exatamente isso, chegaram para Nabal, e Nabal os recebeu, e os homens chegaram, Davi, seu filho, pede, tal. O que Nabal falou? Davi? Quem é Davi? Daria eu do meu dinheiro, do meu fruto, para um bando de homem desacreditado? Ei, tem mais o que fazer, vamos procurar outro trabalho para vocês. E aqueles homens voltaram para falar com Davi. Eu imagino Davi esperando, quando os homens chegaram, Davi falou assim, e aí, como é que foi lá? Falaram com Nabal? Falamos. Como é que ele falou? Quero saber, palavra por palavra, que ele falou. Quer saber mesmo? Quero, pô. E aí os homens falaram, Davi, ele falou, quem é Davi na fila do pão? Eu trabalho aqui, minha empresa, você agora vem pedir dinheiro para mim? Vá procurar um trabalho. A Bíblia diz que Davi ficou irado. Davi falou assim, ele não sabe quem é Davi não, vai saber agora. Davi tinha 600 homens naquela época. Davi chega para os 600 homens e fala assim, fiquem só 200 aqui, 400 homens venham comigo, peguem suas espadas, nós vamos matar Nabal e vamos matar todos os homens na fazenda de Nabal. Você entendeu? A ira que Davi teve. Davi podia falar assim, não, vou lá conversar com Nabal, pega uns 10 aí para eu não ir sozinho, né, para proteção, vamos lá conversar com ele. Nabal, que negócio é esse, rapaz? A gente trabalhou para vocês, poxa, falou com a gente desse jeito, vamos negociar aqui. Ele podia ter feito isso, não podia? Não, a ira tomou conta dele. Ele até foi irresponsável, porque ele deixou um contingente menor para proteger aquilo que já era dele. O contingente maior foi para se vingar, foi para resolver as coisas com as suas próprias mãos, foi para esvaziar o que a ira encheu na vida dele. E ele vai para cometer uma chacina. Pessoas iam morrer que não tinha nada a ver com isso. Quem tratou mal, quem negou foi Nabal. Aí todo homem, toda pessoa ali de sexo masculino ia morrer. Só que aí, um servo escutou o que Nabal falou para os homens de Davi. Aí o servo bate lá na esposa de Nabal, Abigail. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher bonita e inteligente. Aí fala assim, dona Abigail, deixa eu falar um negócio com a senhora. Com todo respeito, o marido da senhora é um cabeção mesmo, é um vacilão. Vou morrer por causa dele, Mas como assim? Ele contou tudo o que aconteceu. Aí Abigail falou para ele assim, faz o seguinte, não fala nada com Nabal não, que a mulher conhecia seu marido. Separa aí, faz um farnel generoso, umas comidas boas aí, separa um negócio legal mesmo, vai na minha frente que eu vou atrás. E isso aconteceu. Davi estava vindo para arrebentar com tudo, e no meio do caminho ele se encontra com essa comitiva, com muita comida, muita coisa boa. Logo depois a Abigail chega, diz a Bíblia que quando a Abigail chega, ela se prostra aos pés de Davi e fala, meu senhor, receba esse presente, me perdoe, e tal, e conversa com Davi, e aplaca a ira de Davi. Davi cai em si,
desiste de matar aqueles homens e aquela mulher volta para casa. Aquela mulher volta para casa e encontra quem? Nabal, bêbado, tomando todas, festejando. Aí ela vai e fala para ele assim: bonito, né? Tu nem sabia que tu ia morrer hoje. Não só você, mas todos os homens da fazenda. Quando Nabal escuta aquilo, diz a Bíblia que ele tem um piripaque. Ele cai em si, fica doente. Uma paralisia, um AVC, um infarto, não sei, ele tem um piripaque. 10 dias ele passa mal, no 10º dia ele morre. A Abigail fica solteira, fica viúva. A notícia chega para Davi: Davi, tu não sabe, rapaz? Conta. Pô, Abigail postou aqui no Stories. Luto. É mesmo? Pega o perfil dela aí. Ih, tá aqui, não tá casada mais não. É ela. Aí Davi fala assim: ah, manda aí uns 2 homens falar com ela aí. Faz um convite se ela não quer ser minha esposa. Mulher bonita e inteligente. Ela aceita, se casa com Davi e a história segue seu curso. Bom, Davi, irmãos, foi um homem temente ao Senhor, segundo o coração de Deus. Mas nesse episódio aqui, a ira em Davi fez ele tomar uma atitude irresponsável, imediatista, e que ia manchar a vida de Davi, que talvez poderia corromper ou comprometer até o seu reinado. E ele, tomado dessa ira, faz uma escolha que por muitas das vezes nós fazemos também. E tomados pela ira, a gente por muitas das vezes quebramos relacionamentos, botamos tudo a perder. Perdemos empresas, sociedades, perdemos empregos, amizades. Por muitas vezes nós demos respostas a situações porque nós ficamos irados e depois nos arrependemos amargamente. Por isso eu quero falar com você hoje sobre os cuidados que nós devemos ter para não darmos lugar à ira. Em primeiro lugar, para não darmos lugar à ira, nunca use do deboche como instrumento de argumentação. Nunca use do deboche como instrumento de argumentação. Às vezes você está conversando com alguém e a pessoa vira a cara, vira os olhos assim, dá aquele risinho, né? Tá. Rapaz, isso é pior que um soco no estômago, pô. Você está conversando com alguém, a pessoa vai virar a cara para você, nossa, a ira bate na tua casa, na tua porta, do teu coração. Faz algo com deboche para você e a ira floresce. No versículo 10, diz assim: Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi, rapaz? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Irmãos, preste atenção no negócio. Davi tinha sido general, o general do exército de Saul. Davi casado com a filha de Saul. Davi foi famoso naquele tempo. Como é que Nabal não conhecia Davi, irmão? Como é que Nabal não conhecia? Nabal conhecia, tanto conhecia, que ele sabia que Davi estava fugindo de Saul. Por isso ele fala com deboche: muitos aí estão fugindo de seus senhores. Aquilo mexeu com Davi. Davi sabia da história, Davi sabia da verdade, Davi sabia que não tinha nada com isso, que era uma injustiça. Mas ele foi difamado por Nabal, por causa de uma palavra, uma frase com deboche. Nabal foi irresponsável. No versículo 15, nós lemos assim, no entanto, aqueles homens, isso é a fala do servo para Abigail, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles, nos campos, nada perdemos. Irmão, você acha que Nabal não sabia disso? O dono de um estabelecimento, o dono de uma empresa, ele criando ovelhas, sabendo que os seus funcionários iam estar vulneráveis, ele sabia, porque com certeza ele perguntava lá ao responsável, ao gerente: e aí, como é que foi? Tudo certinho? Alguém roubou alguma coisa nossa? Não, os homens de Davi estão protegendo a gente. Ele sabia, pô. Com certeza ele sabia que Davi havia dado essa proteção a ele. Nabal foi cínico, e às vezes nós podemos estar sendo assim também.
O marido chega em casa e fala assim com a esposa: nossa, estou cansado demais, hoje trabalhei muito. Aí a mulher fala: cansado? Fica com as crianças aqui. Aí ele fala: mas eu não falei que você não está cansado, só falei que eu estou cansado. Aí pronto, aí já na briga. Ninguém falou que, não, estou desmerecendo o teu trabalho, mas eu estou cansado, eu trabalhei. Aí você chega e a mulher fala: poxa, amanhã eu vou começar uma dieta para emagrecer, vou precisar para a academia. Aí, ó, esse é o aviso. Você viu? Aí, Deus falando. Aí, o marido olha para a mulher e fala assim: ah, tá, mais um mês, mais uma tentativa, mais uma roupinha de academia que eu vou ter que comprar. Isso aí eu sei que acontece. Aí a mulher desestimula, pô. Aí ela já fica: pô, não acredita em mim? E não sei o que lá. Aí já bate a porta do quarto, aí já não quer comer direito contigo, já, a janta já foi pro brejo, por causa de uma fala mal colocada. O deboche nunca mudou a atitude de alguém para melhor. O deboche nunca foi uma ferramenta para resolver alguma coisa, nunca. O deboche, ele ativa o pior no outro. O deboche faz a ira florescer, por isso, cuidado. Não use de deboche. Não vire a cara. Não fale palavras jogadas ao vento sem pensar. Segundo lugar, o que devemos fazer para não darmos lugar à ira? Seja realista com os fatos. Não forme opiniões por preconceito. Às vezes nós julgamos as pessoas pela história delas. Ao invés de a gente entender as pessoas por causa das suas histórias, entender que há comportamentos que, porque elas sofreram coisas, que viveram coisas, nós fazemos ao contrário. Nós julgamos as pessoas por causa da história delas. No versículo 11, diz o seguinte: Nabal fala assim: por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Essa frase, ora, aqueles homens, realmente, nós estudamos semana passada, quem eram aqueles homens? Endividados, rejeitados, descontentes, desacreditados, por que não falar marginalizados? Nabal sabia, pô. Nabal sabia que aqueles homens que estavam protegendo o seu rebanho, quem eram? Ah, os valentes de Davi. Quem são esses caras? Ih, rapaz, uns caras que encontraram com ele na caverna de Adulão aí, uns barra pesada aí, uns caras... Ele sabia, pô. Aí ele diz o quê? Um bando de rejeitado, rapaz, descontente, vou dar minha comida para eles, nada. Só que Nabal não avaliou a real situação, Nabal não encontrou uma posição presente no seu julgamento de dizer assim: tá, eles eram isso mesmo, mas hoje, quem são? Quem são esses homens? Não, esses homens são guerreiros de Davi, são uma família, esses homens são leais, esses homens têm família, esses homens estão trabalhando, é digno, eles estão procurando sustento para a vida deles, esses homens não estão tocando em nada do que não é deles. Ele estava com preconceito com aqueles homens, ao invés de tratá-los pelo que eles estavam fazendo naquele tempo. Nabal falou: eu não vou dividir minhas coisas com eles. Ele foi preconceituoso. Às vezes, a esposa fala assim para o marido: também você é de uma família de fracassado? Ninguém na tua família fez faculdade? Não esperava nada menos que você. Você realmente vai ser um fracassado. Às vezes você na tua casa, você vê uma pessoa brigando com a outra, fala assim: mas também na minha família ninguém dá certo mesmo? Todos os casamentos são desfeitos? Aí a pessoa fala: mas calma aí, tudo bem, os casamentos foram desfeitos, mas o meu casamento é o meu, eu decido, vou lutar por ele. Não importa de onde eu vim, não importa a minha família, não importa onde eu morei, eu posso ser diferente. Às vezes você fala assim: daquele lugarzinho lá que você morou, realmente só tem gente que não presta. Não falaram isso de Jesus? Que esperar de bom de Nazaré? Às vezes a gente está com preconceito com a gente mesmo. Consegui até fazer uma faculdade. Aí você aceita um emprego para pagar mal. Aí você fala assim: mas pelo menos eu tenho a faculdade. Minha família, ninguém teve isso. Aí você está sendo preconceituoso com você.
Você está se colocando para baixo. Você está se desvalorizando. Que é isso? Você precisa falar o seguinte: não, eu sou filho do Senhor, eu sou filho de Deus, Deus tem o melhor para mim, eu posso alcançar coisas grandes. Deus é aquele que pega um menino numa família e faz ele ser governador do Egito. Ele pega o Davi, que era o menorzinho, e faz ser líder de Israel. Esse é Deus. Deus pode fazer você ser um grande presidente de uma empresa, pode ser um empresário, pode ser um funcionário público, pode ser um profissional de uma empresa, uma carreira bonita, Deus pode fazer, um casamento bonito, uma família bonita. Seu pai podia não prestar, mas você pode ser um pai valoroso. Às vezes, nós estamos caindo nesse erro, rotulando as pessoas. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós temos crenças limitantes. O que é ter crença, gente? Crença é a sua escolha do caminho que você quer usar para chegar em algum lugar. Por exemplo, você está aqui, quer chegar em tal lugar. Aí você sabe que tem duas rotas. Uma rota é passar pelo aterro do Flamengo, pela orla, um lugar mais seguro, mas tem uma outra rota que passa por duas comunidades, tiroteio todo dia, é perigo de assalto. Aí você escolhe passar por essa rota mais difícil, mais complicada, mais perigosa. A gente, quando tem crenças limitantes, a gente faz isso. A gente escolhe caminhos mais difíceis, mais perigosos e mais tortuosos. Hoje, eu e você precisamos fazer um inventário. Quais são as minhas crenças? Será que diante de alguma situação, de alguma ação contra mim, será que eu estou usando o caminho pior para resolver? Será que eu estou usando o caminho que está entre duas comunidades, ao invés de pegar o caminho mais seguro? Será que eu estou indo para a violência, para palavras ofensivas, para a briga, para o afastamento, para o isolamento? Será que, não, eu quero assim mesmo, eu sei o que eu estou fazendo, ao invés de você pegar um outro caminho? Você tem feito isso por causa das suas crenças limitantes. Você precisa construir um novo rótulo para você. Sabe por quê? Porque 2 Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você precisa falar: não, eu vou ser feliz. Eu vou ser uma boa pessoa, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Eu vou conseguir realizar coisas, eu vou conseguir ter um relacionamento bom, eu não vou ser mais preguiçoso, eu vou ter um dinheiro e vou usar bem esse dinheiro. Crenças que vão fazer você pegar caminhos melhores. Por isso, crie novas rotas, tire preconceitos, escolha caminhos melhores para se relacionar com as pessoas. Terceiro lugar, o que devemos fazer para não darmos lugar à ira? Aprenda a ouvir. Qualquer pessoa tem algo a ensinar. Aprenda a ouvir. Qualquer pessoa tem algo a ensinar. Versículo 17 diz assim: agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, o servo falando com Abigail, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Quem é que foi falar com Abigail, gente? Foi um servo. E quando eu falo servo, você não vai pensar assim: não, eu ouço a minha empregada doméstica. Bota um nível mais baixo, porque empregada doméstica, a única diferença é que ela tem um emprego e você tem outro, mas ela é um ser humano como todo mundo, não tem nenhuma diferença de classe. Mas nessa situação bíblica aqui, o servo tinha, era gente com liberdade, gente sem liberdade, gente presa, servo, gente que não tinha voz ativa. Eu vou escutar servo, vou escutar empregado, vou escutar escravo? Não, mas Abigail escutou aquele servo, Abigail escutou aquele homem, e falou com ele assim: você me ajuda a consertar isso? Vamos fazer um plano aqui, tu pega umas comidas legal, vai na frente. Abigail, ela teve a sabedoria para falar o seguinte: ei, esse homem aqui tem uma coisa importante para me falar. Ela não olhou de cima para baixo, mas será? Não desacreditou a fala dele porque ele era um servo, não, ouviu, ponderou e tomou uma atitude sábia. Ele alertou Abigail da grande insensatez feita pelo seu marido, e ela sabia quem ele era, tanto que ela fala assim: não fala com ele nada não, esse meu marido eu conheço ele. Só que ela ouviu um homem simples, e ela foi bem sucedida. Gente, há pessoas que estão celebrando a sua insensatez, assim como Nabal fez. Nabal estava a ponto de morrer. A Bíblia vai dizer que quando Abigail volta do encontro com Davi, ele está chapadão, bebendo, celebrando, comendo.
como se nada tivesse acontecido, não acontecendo. Ele ia morrer. 400 homens estavam vindo com sangue nos olhos para acabar com a vida dele. E ele tranquilo. E isso muitas das vezes acontece com a gente. Há muitas pessoas que estão celebrando, festejando, mas algo está para morrer. Você está levando a tua vida. Sai com os amigos, sei o que lá, é isso, praia, um restaurante, mas tem coisa que está para morrer. Você está sendo insensato. Uma alegria está para morrer, um casamento, as finanças, a paz, muitas coisas podem estar para morrer e você talvez esteja vivendo como se nada estivesse acontecendo. Sabe o que o versículo 17 diz? Não há quem lhe possa falar. Nabal era um cara que todo mundo chegava para ele. Ô, seu Nabal, deixa eu falar um negócio. Ô, não quero ouvir não. Não, eu estou certo. Não, eu já sei de tudo, eu sou tudólogo. Tenho pós-graduação, mestrado, doutorado nesse negócio. Não, mas eu estou falando sobre medicina, eu sei o que é. Não, fala sobre agricultura, também sei. Não, é sobre técnica, não, eu sei o que é isso. Ninguém podia falar nada com ele, que ele sabia de tudo. Ele não se dobrava para ninguém. Sabe o que acontece, gente? Quando nos tornamos pessoas assim, arrogantes, achando que sabemos de tudo, as pessoas passam a não querer conversar mais com a gente. A gente começa a se tornar pessoas solitárias. Você talvez não esteja percebendo, mas tem 2 motivos pelos quais as pessoas se afastam da gente. Ou porque o ambiente é tóxico mesmo e a gente é expulso desse ambiente. Isso acontece. Você é homem de Deus, é mulher de Deus, você quer a verdade, você quer coisa íntegra, você não quer mentir, aí o ambiente te expulsa. Melhor, você foi perseguido, dá glória a Deus. Mas quando você também se sente só, muitas das vezes é porque as pessoas já não estão aturando mais você. Você só briga, você só fala mal dos outros, você em todo momento está armado, você sempre é o dono da verdade, você até tem condições de argumentar, você é um cara inteligente, uma pessoa, uma mulher sábia, ou sábia não, desculpa, uma mulher que tem conceitos, né, bons, tem conteúdo, mas você não tem sabedoria para se relacionar. Você não quer ouvir as pessoas, você não quer mudar, acha que está certo, e as pessoas têm que conviver com você do jeito que você é. Ao invés de estar arrependido, de baixar a bola e ouvir as pessoas, talvez você esteja perdendo as pessoas. E a gente entende, talvez é a sua história, talvez é um abuso que você sofreu, talvez é alguma coisa que passou pela sua vida e destruiu alguma coisa na sua vida. Ei, mas ninguém tem nada com isso. Você precisa se tratar, se cuidar, porque senão você vai ficar só. Assim que acontecia com Nabal, até a mulher dele já não queria mais ficar com ele. Eu não falo para Nabal não, você é um tolo. Sou casado, não vou poder desfazer meu casamento. Mas esse homem era um homem sozinho. Pessoas assim fazem a ira florescer no outro e colocam tudo a perder. 4º lugar, o que devemos fazer para não darmos lugar à ira? Faça uma varredura na sua vida constantemente para descobrir se não está sendo ingrato com alguém. Irmãos, presta atenção numa coisa. Nabal não precisaria esperar Davi pedir alguma coisa. Nabal tinha que falar assim, gente, quando começar a tosquir, começar a vender o din-din, começar a pingar aí, já separa um negocinho para dar para aqueles valentes lá, porque esses homens ajudaram muita gente. Tinha que ser imediato. Nabal tinha que falar assim, poxa, esses caras aí, né, arriscaram a vida, defendendo a gente, brigaram com gente, caramba, esses caras merecem um presente nosso. Era para ser automático na vida de Nabal. Poxa, alegria, lucratividade, tempo de colheita, tempo de tosquia, nós estamos dando festa. Quem fez isso aqui acontecer com a gente? Opa, tem uns homens de Davi, manda um negócio bom para eles lá, chama para o churrascão, vocês estão aqui, são de casa também, vamos celebrar. Mas não, Nabal, ao invés de ser grato, ele ainda foi debochado, cínico, e botou tudo a perder. Eu e você precisamos fazer essa varredura hoje. Quem é que nos serve? Quem é que faz coisas por nós todos os dias e a gente não é grato? Irmãos, até um cachorro faz festa para quem dá comida para ele todo dia. Nós temos muito que aprender com o cachorro. Você pode fazer o que for com o cachorro, ele está lá para brincar com você. Eu tive uma cadela, né, um labrador preto,
Preta é o nome dela. E aí, labrador é bobão, né? Labrador gosta de brincar e tal. E às vezes a gente estava sem paciência. Preta, sai para lá. E dava uns tapas nela assim para ela sair. Ela ficava de longe, só olhando para a gente. Quer, pode ir de novo? Se você esboçasse qualquer reação, ela já vinha. Minha mãe botava comida todos os dias. Todo dia ela abanava o rabo. Tipo, pô, obrigado, mas a comidinha, opa, benção. A gente precisa aprender com o cachorro. Tem coisa que vem na nossa mão todos os dias que alguém dá para a gente. E a gente não está agradecendo. A gente não está sendo grato pelas pessoas. Quer ver o negócio? Você é grato pelo porteiro que abre o prédio para você todo dia, abre a porta da portaria para você todo dia? Ah, mas é o trabalho dele. Pô, mas você podia ser grato. Chega para o porteiro, pô, obrigado, hein? Ele pode falar assim, mas obrigado por quê? Porque você está abrindo a porta para mim, mas eu sou pago para isso. Ah, tudo bem, obrigado. Todo dia você me serve, pô. Todo dia você faz algo para mim. Você podia ser grato pelo seu funcionário, que você paga ele, trabalha, tem que chamar a atenção dele quando ele erra, tem que dar feedback, tem que orientar, mas seja grato a ele. Pô, obrigado por você trabalhar aqui comigo na empresa. Se a gente usar essa linguagem, muitas pessoas que estão iradas por ingratidão, não vão botar tudo a perder, porque a gente vai usar a linguagem correta. Quinto lugar, o que devemos fazer para não darmos lugar à ira? Vigie sua forma de falar com as pessoas. Versículo 3 diz, seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Nós temos duas informações aqui importantes. Primeiro, Nabal era descendente de Caleb, ou seja, era de família boa. Caleb, irmão, batalhador, o cara que falou assim, ó, eu quero entrar. Um dos dois espias que falou, não, vamos embora. Depois, ele pegou o pior lugar para lutar e venceu. Família boa, lutadora, família temente ao Senhor, mas tinha uma carne de pescoço na família. O que significa? Há pessoas grosseiras de famílias mal educadas. Há pessoas briguentas de famílias pacíficas. Há pessoas irresponsáveis, mas de famílias responsáveis. Nem sempre a gente consegue fazer com que todos da nossa família sigam um padrão que a gente quer. Nem sempre. Mas, diz o texto que também, uma outra informação, que ele era inflexível, intransigente e obstinado. Pessoas que não levam o desaforo para casa. Pessoas que a marca delas é falar a verdade, doa quem doer. Que tudo que ouve rebate na hora. Pessoas assim são tristes. Pessoas assim são prisioneiras do seu próprio comportamento. Nós fomos chamados para sermos apaziguadores. Nós fomos chamados para ser pacificadores. Você sabe que 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre litígio, né? Ele fala assim, é uma vergonha você ter um problema dentro da igreja e levar para fora para o juiz resolver. Vocês tinham que resolver dentro. Aí ele fala assim, melhor do que você levar para fora e envergonhar a igreja, é você tomar o prejuízo. Ele fala, por que você não toma o prejuízo? Aceita. Ah, mas ele não... aceita. Mas não envergonha a igreja, não. Não envergonha o evangelho, não. Vai para casa com esse prejuízo. Entrega para o Senhor. Cuidado com o que você fala, com a sua língua. Cuidado com o seu poder de debate. Porque a língua é um instrumento poderoso para curar ou para atear fogo. É o que Tiago fala em Tiago 3, versículo 5. Semelhante à língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É uma palavra que você dá, bota tudo a perder. Você tinha argumento, você queria resolver, mas você, com uma palavra, botou tudo a perder, botou incêndio na floresta toda. Para a gente não levantar a ira nos outros, nós precisamos vigiar as nossas palavras. Agora você fala assim, pastor, mas eu aprendi, tudo bem, muitas coisas boas, mas eu já estraguei algumas coisas aí, como é que eu resolvo? Como é que eu reparo as coisas? Bom,
nós temos que aprender com Abigail. Abigail é uma mulher sábia e conseguiu reparar. Para a gente reparar relacionamentos quebrados pela ira, primeiro, prepare um ambiente para conversas difíceis. Prepare os ambientes para conversas difíceis. Abigail, ela fala o seguinte: leva uma comida boa para Davi, eu vou atrás, primeiro vai chegar a comida. Quando Davi sentiu o cheiro da comida, ele já deve ter mudado. Isso não acontece com a gente? Você está trabalhando, um montão de coisa, dia corrido, responsabilidade, problema, aí você passa num lugar assim, você sente o cheiro, dá uma comidinha, opa, vai sair coisa boa daí. Você até esquece os problemas, né? Uma comidinha, um bifezinho, pai. Aí você, não, tem que voltar para o negócio aqui. É assim que acontece com a gente. Você passa ali, tem um churrasquinho, churrasquinho, eu estou assim, à espera de um churrasco. Né? Eu imagino Davi, estava lá com sangue nos olhos, 400 homens, vamos arrebentar com Nabal. Davi devia estar pensando: não, vou cortar a cabeça primeiro, eu vou cortar o braço daquele homem, não, eu vou enterrar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com aquele homem? Davi chega ao ponto de falar assim: que Deus me puna, está no texto, que Deus me puna se eu não fizer isso que eu prometi fazer com Nabal hoje. Olha como é que ele estava. Só que aí a comida chega para ele, ele para, e é isso. Bom, senhor, Abigail mandou dar para o senhor a esposa de Nabal, ele não entende nada. Aí depois vem Abigail. Abigail preparou o ambiente. Abigail falou assim: manda uma comidinha primeiro, vai que ele come alguma coisinha, já fica mais lento, e eu converso com ele melhor. Nós temos que entender que se a gente não tiver essa preocupação, nós não vamos conseguir ter conversas difíceis. Se o seu cônjuge está com fome de sexo, carinho, atenção e respeito, vai ser difícil conversar com ele. Se o seu amigo está com fome de lealdade, gratidão e carinho, vai ser difícil conversar. Nós temos que preparar um ambiente para reparar problemas causados pela ira. 2, para restaurar relacionamentos quebrados pela ira, ainda que tenha argumento, comece por uma postura humilde. Abigail, quando chegou, ela se prostrou. Ela poderia ter chegado: ô Davi, tudo bem? Sou esposa de Nabal, vim aqui para conversar contigo. Rapaz, não faz esse negócio não. Mas não, ela chegou e se prostrou, se humilhou. A Bíblia diz que ela fala 8 vezes a palavra Senhor, nessa conversa que ela teve com ele. Senhor, 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 Senhor. E ela fala 6 vezes a palavra serva. Eu sou sua serva, a sua serva, a serva, uma mulher humilde. Ela chegou para resolver um problema. O caldo tinha azedado, o leite entornou. Ela não podia chegar altiva, ela chegou baixa, humilde, chamando Davi de Senhor, pedindo perdão. Ela se prostrou. Às vezes, nós temos argumentos, nós estamos corretos, nós sabemos vencer uma briga, mas o que prejudica a gente é a humildade. Nós precisamos chegar para as pessoas e dizer: aqui, eu te entendo, eu te respeito, mas assim, eu posso fazer uma observação? Será que você abriria um espaço para eu contribuir com alguma coisa? Ou seja, eu estou sendo humilde, poxa. Às vezes eu vou ter a ideia que vai revolucionar, que vai salvar uma reunião. Mas, gente, eu poderia compartilhar uma ideia aqui? Vocês estão dando ideias boas aí, mas eu acho que eu tenho uma ideia que pode somar. Humildade. Pô. Não é autopiedade, não, é humildade. Não é se colocar para baixo, não, é dizer o seguinte: eu quero somar numa coisa aí. Você pode dizer assim: olha, eu acho que juntos nós podemos chegar numa solução. Ou seja, você não desvalorizou o outro, você não disse que a ideia do outro é ruim. Não, eu quero somar, eu quero parceria. Assim, nós agimos com humildade, respeito, valorizamos o outro e a gente apazigua as situações. Para restaurar relacionamentos quebrados pela ira, peça perdão do que fez e do que acham que você fez. Peça perdão do que fez e do que acham que você fez. Você não quer ficar sozinho? Você não quer terminar a vida sozinho? É melhor você saber pedir perdão. É melhor você saber se humilhar. Você fala assim: pastor, eu não vou pedir perdão porque eu não fiz nada de mal. Não interessa, peça mesmo assim. Você não quer ficar sozinho? Esse é o problema de muito casamento, de muita relação. Às vezes nós precisamos pedir perdão pelo que fizemos e pelo que nós não fizemos.
Talvez você chegue assim: olha, fulano, o que eu te disse, te deu esse sentimento? Poxa, não era meu objetivo, não. Você me perdoa? Ou seja, você está reconhecendo que causou mal no outro, pô. Não era a sua intenção, mas o outro se feriu. E por ele ter se ferido, te peço perdão. Eu não escolhi bem as palavras, então. A intenção não era essa. Acabou que a gente se feriu. Então, eu gosto de você, nós não podemos ficar assim, eu te peço perdão. Pô, isso é difícil? Isso é tão humilhante assim, que você não vai pedir um perdão dessa forma? Você não pode chegar e falar assim para a pessoa: né, o pastor fala que tem que reconciliar, tem que pedir perdão, tá bom. Chega aqui para a pessoa: então, eu acho que não fiz nada de errado não, mas me perdoa. Pô, aí não adianta, pô. Aí você não está agindo com o coração de Jesus, um coração realmente cristão. Não, nós temos que dizer: eu acabei fazendo algo que não era a minha intenção, mas te feriu, por isso eu te peço perdão. Acabou. Você quebra qualquer um. Fulano, cara, você me perdoa, não foi minha intenção, tá? O mais importante é você ficar bem, eu não quero que você fique assim, você me perdoa. Acabou. Quando há algo errado e a pessoa insiste em explicar o inexplicável, irrita a gente. Era só você pedir perdão, pô. Não, mas é assim, porque sabe como é que é? Cara, esquece, pede perdão. É mais fácil reconhecer do que a gente tentar argumentar. Para restaurar relacionamentos quebrados pela ira, prepare uma argumentação inteligente para abordar conflitos. Gente, olha só como é que Abigail era inteligente. Ela chega no versículo 30 e fala assim: quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, ou seja, ela está falando com Davi, e ela diz o seguinte: quando o Senhor, Deus, tiver feito ao meu Senhor Davi o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel, meu senhor Davi não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembre-te da tua serva. Rapaz, que mulher inteligente. Essa Abigail tem muito a nos ensinar. Abigail sabia quem era Davi, pô. Abigail sabia das histórias. Quem é Davi? O ungido do Senhor, ele vai ser rei. Aí, ela olha assim: meu marido, vacilão, brigou com um cara que vai ser rei. Brincadeira. Podia ter chamado o cara para comer um churrasco, virar amigo íntimo do cara. Poxa, sou amigo do rei. Não estou falando que é interesse escuso, não é isso. Mas você vai brigar com quem vai comandar tudo? Isso é burrice, pô. Isso é burrice. Aí, ela fala para Davi um negócio que faz Davi pensar. Fala assim: Davi, presta atenção, pensa. Tu vai chegar, vai matar aqueles homens lá. O Nabal merece, mas tu vai matar um montão de homem. Como é que tu vai ser rei assim, cara? Vai chegar lá, rei de Israel, ungido do Senhor, mas manchado, que cometeu uma chacina, matou um montão de gente desnecessariamente. Isso vai pesar para você, cara. Como é que vai dormir à noite? Vai ficar com o coração triste, cara, consciência pesada. Faz isso não, rapaz. Isso vai acabar, isso pode até impedir você chegar no reino. Essa mulher é muito inteligente, pô. Aí Davi ouve aquilo e fala assim: você tem razão. Rapaz, é mesmo, hein? Olha o que eu estou fazendo, cara. Não, eu vou fazer uma besteira. E ali ela alerta Davi sobre a mancha que ele ia carregar nas suas mãos. Foi uma argumentação inteligente. Ei, você precisa fazer isso. Vai ter uma conversa difícil? Quer falar com a sua esposa, seu esposo, seu filho, com seu chefe, com alguém? Ensaia antes. Escreve o texto antes. Sabe, não vou falar assim. Sabe o que eu faço? Eu, quando tenho uma conversa difícil para fazer, eu vou para o banheiro. Ligo o chuveiro, água quentinha, tomo aquele banho de meia hora. Aí eu fico assim, vou falar assim: fulano, então, eu pensei isso. Não, isso aí acho que é melhor falar de outra forma. Assim, eu falo: aqui, então, por causa disso, não, mas isso não vai dar certo, não. Não, mas tem isso. Aí eu vou falar dessa forma. Pronto, desligo o chuveiro, resolvi, estou com o texto prontinho. Porque eu preciso de argumentação inteligente, pô.
Eu preciso do pulo do gato, falar uma coisa ali que a pessoa, entendi, realmente é melhor para mim. Opa, ganhei. Sem força, sem violência, com argumentação inteligente. Aquela mulher foi muito inteligente. Ela deve ter, no caminho para encontrar Davi, ela deve ter pensado, o que eu falo com ele? Essa ideia é boa. E ela usou, e ela foi vitoriosa. Nós precisamos nos preparar e planejar conversas difíceis. Seja inteligente, escolha bem o seu discurso. Em último lugar, para restaurar relacionamentos quebrados pela ira, aprenda a deixar Deus tratar as pessoas do jeito dele. Versículo 39 diz, quando Davi soube que Nabal estava morto, disse, bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Falei que ele teve um piripaque quando Abigail falou, 10 dias depois ele morreu. Davi entendeu, foi Deus sendo o justo juiz, foi Deus assumindo a nossa vingança, porque Deus, a nossa vingança está com o Senhor. Ele é o Deus que vai executar a justiça, é Ele que vai punir, é Ele que vai resolver a situação, e para Nabal realmente não tinha mais o que fazer. Há um texto muito poderoso, 2 Timóteo 2, quando Paulo ensinando para Timóteo a ser um pastor, a ser alguém que cuide de pessoas, Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, sabe aquelas pessoas que erram? Sabe aquelas pessoas que são carne de pescoço? Ensine, exorte, com brandura, sempre com paz, apazigue conflitos. Aí Paulo fala para Timóteo assim, mas ore, peça a Deus, para que essas pessoas saiam da sua insensatez, acordem e voltem para um caminho correto. Paulo está falando assim, cara, você pode ensinar, pode exortar, mas você vai ter que depender de Deus mesmo, porque gente tola é só Jesus mesmo. É só Deus mudar a mente dessas pessoas. Entrega para Deus. Fala assim, Senhor, é com o Senhor. Faça a justiça, mostre o caminho, porque eu não quero fazer com as minhas próprias mãos. Lições finais? É preciso sabedoria para enfrentar os conflitos da vida, senão agiremos por impulso. Não relaxe ao vencer uma batalha. Amanhã pode vir outra que te exigirá autocontrole. Quando não houver o que fazer, espere. Conte com Deus. Ele está operando. E por último, uma pessoa cheia de Deus evita conflitos. E quando os enfrenta, tem muito mais recursos para resolvê-los. A nossa diferença vai ser mostrada como agiremos com os problemas que a vida nos traz. Com fé, com perseverança e confiança em Deus, ou com desespero e desesperança? Hoje, Jesus está perguntando para cada um de nós aqui, você quer contar comigo para te ajudar nos seus problemas? Você quer contar com a minha ajuda? Você quer a minha sabedoria? Para você preparar ambiente, para ter conversas difíceis, ser inteligente na argumentação, para você não agir com deboche, para você respeitar a pessoa, ser humilde, pedir perdão. Você quer contar comigo para eu te ajudar? Então seja humilde, declare a sua dependência no Senhor e não perca as coisas na sua vida por causa de atitudes que vão vir por ímpetos causados por ira que você pode estar vivendo. E não cause ira nas pessoas, evite isso, porque você pode estar colocando tudo a perder.